Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo de NOx, nós vamos associar o NOx às tabelas de cátion e ânions que nós temos nos nossos livros, para poder compreender um pouquinho mais as valências e como a gente pode classificar quanto a bi, tri, monovalentes, tá? É importante, pessoal, que para que vocês assistam a esse vídeo, estejam com o livro em mãos. Então, assim, página 309, as tabelas de cátions e ânions, e aí a gente consegue acompanhar, vocês acompanham do livro e eu aqui no vídeo. Eu coloquei as tabelas no vídeo? Coloquei, mas para ficar melhor a visualização, é importante que vocês estejam com o livro em mãos. Então, assim, dá uma pausa, vai lá, pega o livro e volta para a gente continuar, ok? Página 309, módulo 2, Química. Bom, pessoal, eu não vou falar aqui ainda nas nomenclaturas, tá? A gente tem que dar um passo de cada vez, a nomenclatura é importante, mas nós vamos aprender a nomear as substâncias, mas não agora, porque eu quero que vocês nomeiem as substâncias de acordo com as suas classificações e os seus critérios de nomenclatura. Eu não vou atropelar, porque na tabela já tem o nome de alguns cátions e alguns ânions. Nesse momento, eu só quero relacionar esses cátions e esses ânions ao estudo do NOx, que nós vimos no vídeo anterior, tá? Vamos aguardar, vamos segurar um pouquinho a ansiedade, deixar a nomenclatura para mais para frente um pouco. Bom, a gente vai começar com a tabela de cátions. E aí são cátions por quê? São cátions porque perderam elétrons, né? Porque eles têm uma carga positiva. E aí vai depender de quantos elétrons ele perde. A valência vai equivaler ao quanto eles ganharam ou o quanto eles perderam. No nosso caso dos cátions, ao quanto eles perderam. E aí eu tenho 4 possíveis classificações, que são monovalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes, e estão relacionados a 1, 2, 3 e 4. E, pessoal, isso não é novidade para vocês, mas a gente precisa sempre reforçar. E aí eu vejo que alguns vão ser muito fáceis de nós visualizarmos, porque ele é o próprio íon. E como nós estudamos no vídeo anterior, o NOx do íon é a sua própria carga. Então, vou pegar aqui, por exemplo, na minha tabela de cátions, nos meus cátions monovalentes, o lítio, que é o segundo elemento dos monovalentes. O lítio, Li, é o seu símbolo, ele é monovalente porque ele perdeu um elétron. Todo mundo da família 1, galera, é um cátion monovalente, exceção do hidrogênio, tá? Hidrogênio ele não perde, mas em algumas ligações ele se comporta como positivo, mas ele não significa que ele perdeu aquele elétron, tá? Vocês podem perceber que nós vamos ter o hidrogênio mais no cátion, e quando a gente for lá no ânion também tem hidrogênio lá na sua forma, na tabela. Bom, e aí o lítio, ele perdeu um elétron. Então, na representação, ele vem Li com um sinalzinho de mais em cima. Esse sinalzinho de mais indica a carga dele, indica já o próprio NOx. A carga dele é mais 1, porque só tem um sinal de mais. Se nós olharmos na mesma linha o lado, o bivalente, nós temos o cálcio. Ele é bivalente porque ele perdeu 2. Na sua representação, que está entre parênteses, ele está Ca2+.
significa que ele perdeu 2. Então, prestem atenção, no lítio eu não preciso pôr o número 1, eu ponho só o meu sinal de mais. Mas no cálcio, eu boto o 2 para não pôr os 2 sinais de mais. Mas antigamente se usava, então se vocês virem uma representação assim, também acontecia, tá? Não tá errado, mas não se usa mais. Você bota o número 2 mais. Mas antigamente você botava a quantidade de maisinho. Mas fica ruim visual, porque quando a gente estiver lá no tetravalente, 4 sinaizinhos de mais em cima de um elemento fica confuso, inclusive visual. Então, é melhor que você, e por isso deixou-se de usar, você colocar o número, tá? Mas no 1 não precisa. Então, o próprio sinal é a indicação que ele é monovalente e, consequentemente, eu já sei que ele que o meu NOx dele é mais 1. Tá? O meu cálcio, que eu também usei como exemplo, se ele tá lá um 2 mais em cima, eu já sei que ele é bivalente por causa do número 2 e sei que o NOx dele é 2 mais. Então, eu automaticamente já sei os valores dos meus NOx. E é importante, pessoal, porque a gente tem que saber identificar os números de NOx. Só tô fixando, tá, galera? O que a gente viu lá no vídeo anterior. Só que lá eu dei uma ênfase às substâncias. Eu dei uma ênfase a achar algum NOx que nós queríamos descobrir. Aqui nesse vídeo, eu só estou relacionando para vocês que há uma diferença entre NOx de uma substância e NOx entre íons, tá? E aí eu sigo esse meu raciocínio para todos os meus NOxes com todos os meus íons. Se eu pegar ali o alumínio, que é trivalente, ele é trivalente porque ele perdeu 3, mas eu sei que ele perdeu 3, por quê? Porque eu sei a posição dele da família, então eu sei que ele é um eletropositivo, que ele tem tendência a doar. São conceitos prévios que nós já estudamos e que a gente tem sempre que relembrar e utilizar na hora do meu NOx, porque quando eu fizer o cálculo do meu NOx, eu tenho que buscar esses conhecimentos prévios para eu saber a sua valência. E o NOx não é valência, pessoal? Então, eu tenho que estar sempre relembrando e buscando esses meus conceitos já estudados anteriormente, tá? E aí a gente vai ter alguns exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, o ferro. O ferro, ele é um metal de transição, então ele tem uma variação. Ele pode ser bivalente ou ele pode ser trivalente. Vai depender de com quem ele vai se ligar, do NOx, do outro elemento químico, tá? Nós vimos esses casos anteriormente no outro vídeo, mas eu preciso falar aqui sobre ele com vocês novamente. Se o ferro se juntar a alguém bivalente, a um ânion bivalente, ele vai se comportar bivalente. Se ele se associar a alguém trivalente, tô falando sem ele simplesmente, ele sozinho, um ferro só, tá? Ele vai ser trivalente. Vai depender, pessoal, o ferro do NOx de quem estiver com ele, porque ele tem essa variação. Ele pode ser tanto bivalente quanto trivalente. Mas, professora, como é que eu vou saber? De novo, galera, o ferro você vai deixar para saber por último. Você vai descobrir quem está com ele. Por exemplo, eu tenho óxido férrico e óxido ferroso. A quantidade de oxigênios que está ligado ao meu ferro é que vai me fazer o ferro, vai fazer o ferro se comportar bi ou trivalente. Lembra que tem que dar 0 no final? Eu vou começar pelo oxigênio
eu vou descobrir quanto vale o oxigênio e aí eu vou ter que descobrir se o meu ferro vai precisar valer 3 ou 2. Então, pessoal, é só para fixar, tá? Eu não tenho aqui decoreba. Eu quero que vocês entendam que, sabendo os conceitos, praticando, a gente consegue fazer. Essas tabelas não são tabelas de decora. Você não vai decorar essas tabelas. Você tem que saber usá-las, se necessário e quando possível, e alguns você não precisa, porque, por exemplo, lítio, sódio, potássio, rubídio, todo mundo sabe que eles fazem parte da família dos metais alcalinos. Se ele está na família dos metais alcalinos, ele é monovalente. Então, de novo, eu vou falando, parece que eu estou repetindo o assunto, mas é porque eu estou fixando que uma coisa leva a outra, tá? Então, eu estou falando dessas tabelas para que vocês conheçam a tabela, não se fixando aos nomes, mas conhecendo um pouquinho e associando as tabelas aos NOxes, ok? Vamos falar um pouquinho da tabela agora dos ânions. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que, pessoal, eu sei que ânion ganha, tá? Ele vai ter uma carga negativa, ao contrário do cátion, que vai ter uma carga positiva, visto que ele ganhou elétrons, né? Se ele ganha carga negativa, ele vai ficar negativo. E aí eu tenho vários exemplos, ó, o flúor, o cloro, o iodo, são todos halogênios, todos da família 17. Então, eu sei que eles têm que ganhar 1. Então, eu sei que lá eles vão ser monovalentes, não é surpresa nenhuma. Eu quero pegar um exemplo com vocês para que vocês entendam. Na coluna de monovalentes ainda, o penúltimo, o hidróxido, que está representado com OH. Ele é chamado de hidróxido, também chamado de hidroxila ou também chamado de oxidrila. São 3 nomes para representar o mesmo composto. Prestem atenção que eu estou falando composto, eu não tenho só um átomo ali, um elemento químico, eu tenho oxigênio e hidrogênio. E por que eu fui direto nele? Quando formos estudar funções, a gente vai ver bastante ele num determinado tipo de funções inorgânicas, que são as bases. Mas não é isso que eu quero falar agora. O que eu quero dizer é por que ele é menos 1, galera. Vamos fazer o NOx comigo. Ele é menos 1 porque o meu hidrogênio, eu sei que o meu hidrogênio é mais 1. Porque ele está lá na família 1, então ele, na hora do NOx, ele se comporta como mais, mas eu sei que ele não perde, tá? E aí o meu hidrogênio é mais 1, o meu oxigênio eu também sei que ele é bivalente, família 16, então ele é menos 2. Quando eu faço mais 1 com menos 2, não vai dar 0, vai dar menos 1. Então, esse meu composto, a combinação do oxigênio com o hidrogênio, ele me forma um outro composto que se chama hidróxido, e este hidróxido tem o NOx de menos 1, porque ele não zerou, tá? Então, eu coloco ele aqui na tabela dos meus ânions, mas eu não estou falando de um íon especificamente. Eu estou falando de um composto iônico negativo, tá? Então, assim, todos os outros que têm as nomenclaturas, quando a gente fizer os NOxes, vão dar o resultado da coluna que ele tiver. Se ele tiver na coluna 1, ele vai terminar com menos 1. No caso aqui dos ânions, tá, galera? Se eu falar aqui, por exemplo, do sulfeto, da família, da coluna dos bivalentes, ele vai ter um NOx menos 2. Então, assim, pessoal, algumas coisas, de novo, não estou entrando nos nomes, tá? Eu só estou dando os nomes para que vocês entendam qual elemento eu estou me referindo. Quando o composto... Quando ele é formado por um único elemento, um íon que eu consigo identificar simples, eu consigo identificar a carga dele facilmente, porque a carga, eu sei se ele ganhou 1, se ele perdeu 1, se ele ganhou 2, se ele ganhou 4. Então, eu consigo entender que aquela carga vai corresponder àquela valência.
então, consequentemente, já correspondeu ao meu NOx. Agora, quando eu tenho um composto, como eu tenho alguns ânions aí, por exemplo, o permanganato, o cianeto, o bicarbonato, que são compostos, eu tenho aquele NOx, aquela valência do composto todo. Então, eu falei ali o bicarbonato, né? Todo o meu HCO3 tem -1. Significa que se eu pegar esses NOxes aqui entre eles, não vai zerar, vai terminar com -1, ok? Mas isso aqui é só para vocês entenderem essas tabelas. Nós, no momento, não vamos utilizar esses nomes e quando fizermos os cálculos dos NOxes, vamos todos zerar, tá? A princípio, eu quero que vocês aprendam a achar o NOx de um elemento especificamente. Tá bom, pessoal? Era só explicativo. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando a vocês que vocês têm que me sinalizar caso vocês não tenham compreendido, porque a gente tem que debater o assunto para tirar todas as dúvidas, tá bom? Um beijo, até o nosso encontro no chat.